Bem-vindo ao meu canal do YouTube. Eu me chamo Fred e hoje vamos falar sobre fundos imobiliários, que recentemente tiveram uma queda muito grande no mercado. O IFIX, que é o ETF que mede a classe de ativos, chegou a cair mais de 10% somente no mês passado. E com isso, você é bem provável que está perdendo dinheiro e conhece alguém que também está perdendo, que deveria estar assistindo essa aula. Então fica até o final desse vídeo, que eu vou lhe mostrar algumas coisas que eu nunca vi aqui no YouTube, também te provar se é uma classe boa para investimento ou se é pura cilada. Vamos lá para a tela do computador? Esse é o IFIX. Como mencionado anteriormente, ele é o ETF que mede a variação dos preços dos fundos imobiliários. Olhando friamente, ele acabou de perder os 3.000 pontos, e se você tivesse a possibilidade de investir nele há um ano atrás, você teria uma queda de aproximadamente 10% do valor nominal. Olhando assim, friamente, um péssimo investimento. Porém, a história não é bem assim. Ninguém investe nesse ETF diretamente, e também não é assim que a gente acompanha os fundos imobiliários. Isso é mais um termômetro do mercado para você entender aonde que a gente está de um ciclo de mercado. Então, para comparativo, para real comparativo, se é um investimento bom ou ruim, eu decidi pegar o MXRF, que tem participação nesse ETF, uma participação grande de 4% aproximadamente. Como eu falei, é um ETF dinâmico, ele muda essas participações ao longo do tempo, e fiz alguns comparativos com o MXRF, alguns cenários onde a gente vai conseguir ter uma noção melhor se é ou não um bom investimento. Para esse estudo, levei em consideração um investidor que alocou R$ 100.000 em 2018 e levou até 2024, sem vender uma única cota. Nesse estudo, cheguei a 3 conclusões possíveis, sendo que a primeira delas refere-se unicamente às cotas, ou a cotação em bolsa. Nesse cenário, vemos que passou de R$ 100.000 em vários momentos do gráfico, chegando a um topo em 2019 de R$ 135.000. Porém, 2019 foi um ano que tudo subia na bolsa. Até tijolo, você comprava tijolo 11 e ele subia, saía voando no teu home broker. Então, foi um ano muito bom para os ativos de bolsa como um todo. Porém, observando em 2024, a pessoa teria uma desvalorização de R$ 6.000 se vendesse as cotas. Claro, desconsiderei totalmente os dividendos recebidos nesse período. O segundo cenário já seria a desvalorização das cotas mais os dividendos recebidos em conta. Então, quer dizer, aquela pessoa comprou o MXRF, deixou em carteira, todos os dividendos que caíram na corretora foi deixado em saldo, chegaria numa conclusão que a pessoa teve uma valorização de R$ 69.000, ou seja, 69% nesse período de 6 anos. No terceiro cenário, o investidor sempre reaplicou os dividendos recebidos, ou seja, sempre que caía aquele provento na conta, ele recomprava mais cotas de MXRF, independente da cotação daquele momento, acarretando que ele juntou mais cotas ao decorrer desses 6 anos, chegando mais longe que o investidor número 2, que não fez nada, simplesmente não aplicou em nada, deixou em saldo, e muito mais longe, basicamente o dobro, do que o investidor que resgatou ou utilizou todos os proventos nesse momento de acúmulo de cotas. Ou seja, mostrando que os dividendos que são recebidos pelo fundo imobiliário não são um brinde. Você precisa reaplicar, precisa reinvestir eles para que o efeito bola de neve seja composto. A gente consegue observar esse efeito bola de neve olhando para essas duas tabelas que eu vou apresentar a seguir. Sem o reinvestimento dos proventos e com o reinvestimento anual dos proventos. Olhando para essas tabelas, na média, os proventos até que subiram 41, 40 e poucos por cento, mesmo sem a reaplicação dos proventos. Isso basicamente deve ter dado ali a inflação do período, porém teve um reajuste. Então a pessoa saiu ali de receber, na média, R$ 708 para R$ 1.018. Pequeno acréscimo, porém ela não reinvestiu nenhum dividendo. Então por mais que ela tenha perdido ali na cotação, em referente a proventos ela teve um acréscimo desses dividendos recebidos mensalmente. Porém, o cenário já muda quando a gente olha com o reinvestimento dos proventos. Considerei que a pessoa apenas investiu uma vez ao ano esses dividendos e já tem um aumento ali de 121% referente aos proventos recebidos mensalmente. Então, na média, a pessoa aumentou os proventos por reaplicar esses dividendos recebidos, acarretando assim no efeito bola de neve. Também considera que a gente está olhando um cenário de 6 anos de investimento.
Então a pessoa conseguiu multiplicar por 121 o que ela recebe de proventos anuais. Imagina daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, repetindo esse mesmo estilo de investimento. Então a gente observa que é muito mais sobre consistência do que sobre escolher o ativo certo, escolher a bola da vez dos investimentos. A gente observa que realmente o feijão com arroz funciona. E aqui no site dos meus dividendos, que eu utilizo muito ali para fazer esse tipo de comparação, a gente consegue ver essa diferença bem clara entre comprar um ativo e só deixar ele na carteira, ou comprar e fazer a manutenção desse ativo, fazer as recompras, fazer compras de mais cotas. Isso, com o passar do tempo, faz muito sentido com fundos imobiliários. Então, nesse caso, o MXRF, uma única compra, você nota que ele comprou 10.362 cotas lá em 2018 e nada mais mudou, ele continua com essas mesmas 10.300 cotas até hoje. Já vendo ali o comparativo com um fundo mais proventos, então quer dizer, a pessoa que reaplicou as cotas, foi levando isso ao longo do tempo, agora tem 20.400 cotas, então ela mais que dobrou o número de cotas sem nenhum aporte adicional. Então não foi feito um aporte ali do bolso a mais, o que ajudaria muito. Mais para frente eu posso até fazer um comparativo disso, o quanto que ajuda um aporte mensal, ali um incremento que é na carteira, né? Principalmente nos momentos de baixa, tá? Repara que até o preço médio desse investidor ficou maior do que o primeiro, tá? Que fez uma única compra boa, enfatizando de novo que não tem muito essa de momento melhor para comprar e tudo mais, quando você pensa no longo prazo, quando realmente você vai levar isso como uma disciplina de investimento, onde você vai sempre estar comprando novas cotas. Então repara que nesse cenário você tem um aumento das cotas, um aumento no valor nominal, que seria um valor investido 100 mil, hoje ele tem 186, tá? No dia que eu gravo hoje, dia 27/1, e também o provento aumentou muito, né? Aumentou demais em relação lá no começo. Como bônus dessa aula, eu vou fazer um comparativo entre a Selic e os fundos imobiliários. Sempre a gente escuta aí falar que os fundos imobiliários perdem da Selic no longo prazo, então daí eu trouxe esse comparativo como um bônus. Mas antes disso, se você achou interessante esse tipo de conteúdo, se você quer continuar vendo esse tipo de conteúdo, eu peço que se inscreva aqui no canal para me ajudar e deixe um like, um comentário aí no vídeo, vai me ajudar bastante. Então vamos lá. Esse comparativo da Selic, eu consegui uma aplicação ali de 6 anos que renda 100% do CDI e tem a liquidez diária para ser de efeitos comparativos. Porém, essa aplicação não existe. Então, o máximo hoje, 2025, que você consegue pegar um título do Tesouro Direto com liquidez diária para se comparar com fundos imobiliários que tem liquidez em 2 dias, seria para 2029, que renderia 100% do CDI, porém, nesse período de 6 anos, que é o período do estudo, você pagaria 2 vezes imposto de renda, de 15%. Então, teria um decréscimo desse valor que eu apresentei agora. Porém, se você conseguisse uma aplicação para 6 anos com liquidez diária que paga 100% do CDI, para título comparativo, levando de 2018 até 2024, mesmo período que eu comparei os fundos imobiliários, você teria um ganho de 170 mil reais. Lembrando que tem que tirar o imposto de 15% sobre o rendimento dessa aplicação. Então, no caso, você teria menos dinheiro do que a pessoa que simplesmente comprou o fundo imobiliário, fechou a conta na corretora e abriu depois de 6 anos, teria mais dinheiro do que o investidor que deixou na renda fixa. Claro, você tipo comparar banana com banana, maçã com maçã. Só trouxe a título de exemplo para você ver que nem tudo que falam na internet é verdade, que a Selic sempre ganha, que o CDI sempre ganha de todas as aplicações. Se você chegou até o fim desse vídeo, escreve nos comentários fundo imobiliário que eu vou deixar um like. Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima.